que nós vamos fazer hoje ele tem como tema o seguinte: o que a Bíblia nos ensina a respeito do dinheiro? Se nós fizermos uma análise bíblica minuciosa sobre esse tema, nós vamos descobrir uma coisa muito importante: que o dinheiro nunca esteve nos planos de Deus para o homem. Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra suficientemente capaz para suprir todas as necessidades do ser humano. Ela estava ali, não importa quantos seres humanos viessem a habitar sobre a terra. Poderia ser bilhões de pessoas, como é nos dias de hoje. Mesmo assim, o homem teria todas as suas necessidades supridas, não iria lhe faltar nada. Ele não ia precisar de se preocupar com o vestimento, andava nu. Ele não ia precisar se preocupar com alimentação. Vamos ver aqui o que nos diz a Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 nos diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então nós estamos vendo aqui que Deus deu alimento para o homem, não ia ter problema de preocupar com o que comer. Tinha uma diversidade de alimentos para o homem se alimentar. Então ele não ia precisar de se preocupar em se vestir, andava nu. Em se alimentar, tinha toda espécie de alimento, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não ia precisar de se preocupar com a educação, escola. Por quê? Porque o próprio Deus ele ensinava. Né? Então, a preocupação do homem seria o quê? Em satisfazer a vontade do Senhor. Então quer dizer que não ia ter trabalho? Não, pelo contrário. Agora, já o trabalho, ele sempre esteve nos planos de Deus para o homem. O trabalho sempre esteve. Vamos ver aí agora no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Quer dizer, o trabalho que o homem teria seria um trabalho prazeroso. Não seria um trabalho fatigante, cansativo. Não seria um trabalho que seria realizado com o objetivo de ter interesse, de ter lucro sobre o outro. Mas o trabalho que o homem iria realizar seria sempre para o bem comum, que tudo fosse comum entre todos. Não havia objetivo de lucro, de ganho pessoal. Eu vou ter mais do que você. Não ia ter nada disso. Todo mundo ia trabalhar por igual, para que todos tivessem por igual todas as coisas. Não ia ser um trabalho cansativo, fatigante. Hoje em dia, devido ao trabalho que nós exercemos no nosso trabalho secular, às vezes as pessoas falam assim: mas eu estou indo para aquele trabalho, não estou aguentando isso. Mas não existe isso. Porque nós vamos ter prazer em realizar o trabalho que Deus iria determinar para cada um de nós. Mas acontece que a partir do momento que o homem deixou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a voz da serpente, e o pecado entrou no mundo, todas essas coisas se multiplicaram. Tudo isso se multiplicou. A Bíblia fala que a terra passou a ser maldita por causa do homem. Né? Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Olha o que está escrito. E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da sua vida. A partir do momento que a terra passou a ser maldita, já não havia mais aquela facilidade de conseguir o alimento, como era antes, por causa do pecado. Então as regras, tudo mudou. Tudo que deveria ser do jeito que Deus havia determinado, mudou tudo. Porque o homem fez uma outra escolha. Ele tinha um livre-arbítrio e escolheu ouvir a voz da serpente e não permanecer e obedecer à voz de Deus. Então, a partir desse momento que o homem teve que trabalhar para comer o pão de suor do seu rosto, ele passou a ter muitas outras necessidades que não seriam mais supridas naturalmente. Então, se o dinheiro
dinheiro nunca esteve nos planos de Deus para o homem. Quem inventou o dinheiro? Foi o diabo? Não, foi o próprio homem. O homem criou o dinheiro, foi para poder suprir essas necessidades. Né? E o que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Ele foi inventado para poder facilitar essa troca. O dinheiro é troca. Se você quer uma determinada coisa que custa 10 reais, você vai trocar uma nota de 10 reais por aquilo que você precisa, não é assim? Antigamente, quando não havia moeda, não havia nada, eles faziam troca. Você tinha uma coisa que interessava o outro e vocês trocavam para poder um suprir a necessidade do outro. Eu não vou entrar muito no como foi que surgiu o dinheiro, como ele se desenvolveu, como ele chegou até o dia de hoje, porque nós vamos sair fora do contexto bíblico, nós vamos estudar sobre a criação do dinheiro. Não é esse o tema. Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês, com toda segurança, é que o dinheiro, ele passou a ser como é no dia de hoje, vamos dizer até antes, uma moeda. Foi no século VII a.C. que os gregos criaram a primeira moeda, e essa moeda ela tinha um valor determinado. Então foi a partir daí que foi evoluindo, caminhando até chegar como é no dia de hoje. Então com essa moeda ficou mais facilitada a troca. Mas só que tem um detalhe. As outras formas de dinheiro que havia antes dessa, o homem foi descobrindo uma coisa. O princípio era facilitar a troca das coisas. Mas o homem percebeu que quanto mais ele tinha, né, mais ele era valorizado. Ele percebeu que aquele que tinha mais era mais bem tratado, ele era mais o quê? Era mais respeitado. Quem tinha mais sempre tinha um tratamento diferenciado, privilegiado. O diabo ele não criou o dinheiro, mas ele criou no homem o amor ao dinheiro. Se tem uma coisa que nós não devemos amar, é o quê? É o dinheiro. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ver que interessante como que a palavra de Deus, ela nos ensina. 1 Timóteo 6, 10. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, vejam como que esse texto ele é profundo. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor a ele. Porque a partir do momento que o homem tem um amor ao dinheiro, é por amar o dinheiro que o mundo chegou ao ponto que chegou. É por amar ao dinheiro que existe tráfico de droga, prostituição, tráfico de pessoas, corrupção, juros abusivos e todas essas outras coisas que nós vemos aí no dia a dia. Que um mata o outro, assalta. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Se não amasse o dinheiro, não faria nada disso. Quem não ama o dinheiro não faz o mal. Quem faz o mal é porque o dinheiro está atrás disso. Né? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, toda espécie. Então veja bem, o que é a raiz? Lembra a raiz de uma árvore? A raiz é aquilo que sustenta, aquilo que alimenta, não é? Se você cavar a terra e conseguir chegar na raiz de uma árvore e cortar a raiz dessa árvore todinha, o que vai acontecer com essa árvore? Ela vai cair. Ela não vai durar muito. Por quê? Porque você cortou a fonte, a alimentação dela, a sustentação dela. É a raiz. Tanto que existe um ditado que diz assim, o mal nós devemos cortar pela raiz. Então o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E não é só o mal social, é o mal interno do ser humano.
A pessoa às vezes fica sofrendo, briga, discute tudo por causa que não tem dinheiro, porque quer isso, o outro tem, eu não tenho, eu pode, eu não posso. Fica aquela disputa. Porque é o amor ao dinheiro que leva isso. Você olha para a sua casa, você vê se você tem cadeira assim, tem móveis simples, você fica insatisfeito, fica revoltado com aquilo, e o seu parente, o seu vizinho tem coisa 10 vezes melhor do que você. O que te faz gerar essa revolta? O amor ao dinheiro. Porque a palavra de Deus ensina, cada um estejais satisfeito com o que tens. Mas o amor ao dinheiro cria revolta, cria mal dentro da pessoa. Isso não quer dizer que você não vai poder ter coisas melhores. Não tem problema você ter o dinheiro. Mas é da forma que você lida com ele que é o problema. O dinheiro não é para ser amado, é para ser usado. Né? E aqui fala mais, e é nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Quando a pessoa deixou de dar atenção, ouvidos, valor à palavra de Deus, e passou a valorizar as coisas materiais, aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o dinheiro pode oferecer. É como eu falei, você passa a olhar para a sua vida e ver o outro que não tem a sua fé, que está melhor do que você aparentemente. Muitos se desviaram da fé por causa disso. E alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos. Quer dizer, atravessaram a si mesmos com muitas dores. Que a Bíblia ensina que um abismo gera o que? Outro abismo. Né? Então, se você não está moldando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, igual nós estamos falando especificamente sobre o dinheiro, você vai escutar, às vezes, só coisa ruim. Nada vai ser o suficiente. Aqui está falando a cobiça. Nunca você vai estar satisfeito com nada. É o que esse evangelho da prosperidade das pessoas é isso, é insatisfação. Aí eu quero mais, e mais, e mais. Não é isso que a palavra de Deus diz. Quando você ama o dinheiro, você deixa de amar a Deus e deixa de amar também quem? O seu próximo. O amor ao dinheiro, na verdade, é uma cegueira que trava as pessoas. Mas, o que o diabo despertou no homem através do amor ao dinheiro? Nós vimos aqui, primeiro falou que é cobiça. Né? Aí quando você passa a amar o dinheiro, vai se despertando dentro do ser humano muitas coisas que são reprováveis a Deus. Vamos abrir agora a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Tiago, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 5. Tiago 2, do 2 a 5. Então nós vamos ver aqui que através do amor ao dinheiro, o diabo também desperta no homem um outro sentimento, ou vários outros sentimentos. Vamos ver aqui. Diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum dos preciosos, e entrar algum pobre com sólido vestido, e atentares para o que está do vestido precioso, lhe disser: assenta tu aqui em lugar de honra, e disser ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, o que o diabo despertou na pessoa através do amor do dinheiro? Há uma coisa condenável a Deus, chamada o quê? Acepção de pessoas. Então, o amor ao dinheiro despertou no homem um outro sentimento muito reprovável por Deus, que é a acepção de pessoas. É o que mais existe no dia de hoje. É você valorizar as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela pode te oferecer. É você tratar melhor aquele que tem, e aquele que não tem, você trata de qualquer jeito. Você dá atenção para aqueles que se vestem bem, que ganham bem, tem um carro bonito, tem uma casa maravilhosa,
E aquele que é trabalhador, que é pobre, que tem menos coisas no tempo, para você está de qualquer jeito, você não vai me oferecer nada, eu não tenho nada a ganhar com isso. Então esse é um sentimento satânico despertado no meio das pessoas. Pessoas que agem assim são pessoas que têm amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é uma doença. E ele tem vários sintomas. Ele é fácil de identificar. É o amor ao dinheiro que cria os materialistas. É por amor ao dinheiro que as pessoas fazem todas essas coisas erradas que nós vemos hoje, que o mundo religioso não guarda o sábado. Por que não se guarda o sábado? Os pastores não guardam o sábado. Não ensinam, os pastores das denominações não ensinam ao povo a verdade de Deus, que é a guarda do sábado. Por interesse financeiro, por causa de dinheiro. O sábado é um dia comercial, é um dia para ganhar dinheiro. Por que eles não ensinam às pessoas que o Natal é uma festa satânica, é uma festa pagã, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus? Porque todos eles, ou a maioria deles, são empresários e ganham milhões durante o Natal. O amor que eles têm ao dinheiro é maior do que o amor que eles têm ao Evangelho. E depois é só dando glória a Deus, fazendo um culto num dia que Deus não determinou como dia do Senhor, dia pagão, e está tudo resolvido. Ao domingo, ao dia do Senhor, e vão lá e vão glorificar Deus. Eu acho que está tudo resolvido. Por quê? Porque o amor ao dinheiro não lhes permite seguir a verdade. Eles não querem se sacrificar pela verdade. Né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. O amor ao dinheiro é uma doença que tem vários sintomas. Esse é um deles. Se você diz que você é um cristão, um servo, uma serva do Senhor Jesus, se você não está disposto a obedecer o mandamento de Deus, você vai trabalhar no sábado e tudo, é por quê? Porque o dinheiro está falando mais alto para você. Eu não conheço um ser humano que não tem. Você é testemunha de João, você é a prova disso. Você chegou aqui sem emprego nem nada. Eu falei, eu não conheço um ser humano que não tenha se colocado, se proposto a trabalhar no sábado, que Deus não tenha aberto a porta. E você é um deles que eu conheço. A minha história foi assim também. E conheço várias pessoas que foram sinceras com Deus e pediram a Deus que abrisse a porta para ele, para ele pudesse cumprir a palavra corretamente. Deus abriu. Então não existe desculpa, né, para o homem não querer fazer. Só o amor ao dinheiro é que faz isso. E o mundo religioso fica revoltado, fica em pé de guerra, falar que eles são gananciosos. Os pastores são mercadores da palavra, porque usa a palavra de Deus para se enriquecer, usa o nome de Jesus para se enriquecer. Uma grande demonstração de amor ao dinheiro. Então é isso que nós devemos estar atentos, é isso que nós devemos tomar cuidado. Né? Você já viu alguma denominação evangélica grandiosa dessa que está na mídia não comemorar Natal? Eu acho que não. É uma época que eles mais ganham dinheiro com isso. Mas está dentro da palavra? Não. É repudiado por isso. Então essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele que ama a Deus paga o preço que for necessário para poder obedecer a palavra de Deus. Aquele que só honra o Senhor com os lábios, dá glória a Deus e continua pecando do mesmo jeito. Então nós temos que estar bem atentos em relação a isso, para que nós não venhamos deixar de amar a Deus e venhamos a amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é um relacionamento que leva o homem para a morte. É um relacionamento que leva o homem para a perdição. Amar o dinheiro é a mesma coisa que amar a Satanás. A mesma coisa. Porque por amor ao dinheiro passa-se por cima de absolutamente tudo o que Deus quer. Então é um amor que não devemos ter. A pior forma de amor que existe é o amor ao dinheiro. Correto? E o amor ao dinheiro, ele criou no homem também a ganância. Ele criou no homem a exploração. O homem passou a explorar o outro. Vamos ver em Êxodo, capítulo 22, versículo 20. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aí. Êxodo 22, 20.
versículo 25, não é 20 não, tá? A palavra do Senhor nos diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporá usura. O que é usura? Você sabe? Usuras é a mesma coisa de juros. Então Deus está ensinando para o seu povo, quando você emprestar o dinheiro a alguém, você não cobra juro. É injusto. Juro, o que é juros? Juro é fruto do sistema financeiro. Juro é querer levar vantagem sobre os outros. Isso não está no plano de Deus. Deus abomina essa questão de cobrança de juros. Deus abomina isso. Você não deve cobrar juros do seu semelhante. Se você emprestar 10, não, você me paga 10. Não tem esse negócio de juros. Juros é para quem ama o dinheiro, para quem tem ganância. O sistema financeiro todo que nós vivemos hoje, ele é baseado em cima de ganância. Se você estudar a história do capitalismo, você vai ver que ele é totalmente em cima da ganância. Aí você está falando, você está defendendo o sistema capitalista ou comunista? Não, comunista é tão podre quanto capitalista. Eu estou defendendo a palavra de Deus. O que eu defendo é não levar vantagem sobre o outro. O que eu defendo é amar mais ao próximo e a Deus do que ao dinheiro. É isso que eu estou defendendo. Estou defendendo um sistema sobre a terra. Então nós devemos ver que a palavra de Deus, ela ensina um jeito correto de agir. De sermos filhos de Deus. Como você pode servir a Deus, você ser um cristão, uma cristã, se você empresta dinheiro para o outro, esperando receber juros em troca? Isso aí está o Espírito de Deus em vós? É esse o proceder, o procedimento que Deus quer que você venha a ter? Você emprestar dinheiro com usura. Porque quando você cobra juros de alguém, vocês, principalmente se for de uma pessoa que você emprestou, você está tirando dessa pessoa algo que ela poderia estar usando em benefício próprio ou da sua família. Então a palavra de Deus, ela nos ensina aqui a não despertar em nós a ganância, a não despertar em nós o querer levar vantagem nas coisas sobre o outro, principalmente na área financeira. Essa área nós devemos tomar muito cuidado, porque a área financeira é a área que o diabo mais trabalha sobre a terra. Por que existe todo esse mal que nós vemos hoje? Por quê? Porque ele conseguiu colocar na pessoa o quê? O amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro faz o homem agir contrário ao que Deus determinou lá atrás, qual que é? Do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Aí não conta. É o dinheiro fácil. Não é? É o dinheiro fácil. A pessoa quer ganhar facilmente o dinheiro, mas não quer ter sacrifício por ele. Então nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso. Toda oferta é fácil, ganhar dinheiro fácil, consequentemente ela é uma oferta diabólica. Olha, eu tenho um negócio ali para nós fazer, você vai ganhar um dinheiro bacana e vai trabalhar pouco. Desconfia. Desconfia. A palavra de Deus diz: do suor do teu rosto comerás. Você tem que batalhar, tem que correr atrás. Ontem no meu trabalho eles estavam falando assim: eu tentei, eu julguei que na loteria não deu nada e tal, sabe? Mas um dia eu falei assim: nessa questão eu sou cético. Eu só acredito naquilo que eu vou ganhar através do suor do meu rosto, como está escrito na palavra.